Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nessa aula nós vamos resolver os itens A, B e F do exercício 8 da lista 2. O resultado que nós vamos utilizar para calcular esses limites se chama limite trigonométrico fundamental. Quem desejar revisar esse conteúdo pode fazê-lo na seção 3.6 das notas de aula. Vamos lá então. Então pessoal, o resultado que nós vamos utilizar afirma que limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. Notem que nós não podemos aplicar as propriedades dos limites aqui, porque quando nós substituímos x por zero, como o seno de zero é igual a zero, então nós teremos zero sobre zero. Contudo, nós podemos aplicar um teorema chamado teorema do confronto. Com ele, é possível mostrar que esse limite de fato é igual a 1. Além disso, o fato desse limite ser igual a 1 significa que as funções y igual a seno de x e y igual a x, elas tendem a zero na mesma velocidade quando x tende a zero. Geometricamente, esse comportamento significa que quando x está próximo de zero, os valores das funções y igual a x e y igual a seno de x são praticamente indistinguíveis. Um outro resultado que nós vamos utilizar de forma conjunta com o limite trigonométrico fundamental é o teorema da mudança de variável. Sejam y igual a f de u e u igual a g de x funções, se g for contínua em a, g de a for igual a b e esse limite aqui existir, então o limite de f de g de x, quando x tende a existe, e além disso, nós temos que esse limite coincide com o limite da f de u quando u tende a b, ok? Bom, pessoal, parece complicado, mas não é. Vamos ver nos próximos itens que, na verdade, isso é muito simples, ok? Vamos lá, então. No item A, nós vamos calcular o limite da função seno de 2t sobre 2t quando t vai a zero. Para calcular esse limite, nós vamos fazer uma mudança de variável. Considere u igual a 2t. Note que essa função u igual a 2t é uma função contínua, pois é uma função polinomial na variável t. Além disso, observe que u de zero é exatamente zero, ok? Vamos escrever isso. Note que u é contínua em zero e u de zero é igual a 2 vezes zero, que é igual a zero, ok? Logo, pelo teorema da mudança de variável, pelo teorema da mudança de variável, nós temos que limite da função seno de 2t, tudo isso dividido por 2t, quando t tende a zero, é igual ao limite da função seno de u, tudo isso dividido por u, quando u tende a zero. Só que nós sabemos que esse limite aqui é o limite fundamental trigonométrico, que é igual a 1, o que finaliza a solução do exercício. No item B, nós vamos calcular o limite da função seno de x ao cubo sobre x, quando x tende a zero. Pessoal, o nosso objetivo aqui vai ser fazer aparecer no denominador a mesma função que eu estou compondo com a função seno, ok? Então nós devemos multiplicar e dividir por x quadrado, ok? Pois x vezes x quadrado é igual a x ao cubo, que é exatamente a função que eu estou compondo com a função seno. Legal? Então vamos lá.
temos que limite da função seno de x ao cubo, tudo isso dividido por x, quando x tende a zero, é igual ao limite de x tendendo a zero da função seno x ao cubo, tudo isso dividido por x, vezes x quadrado sobre x quadrado, ok? Então isso aqui na verdade vai ser igual ao limite de x tendendo a zero da função seno de x ao cubo, tudo isso dividido por x quadrado vezes x ao cubo, vezes x quadrado, ok? Nosso objetivo agora é trabalhar com esse produto de funções, legal? Bom, nesse seno de x ao cubo sobre x ao cubo, vocês já imaginam o que vai acontecer, né? Nós vamos fazer uma mudança de variável para cair no limite fundamental trigonométrico e garantir que esse limite vai para 1, legal? Então vamos lá. Seja u igual a x ao cubo, ok? Nós sabemos que essa função u igual a x ao cubo, ela é contínua, pois é um polinômio na variável x, e além disso, o de zero é exatamente zero ao cubo, que é igual a zero, legal? Portanto, como limite de u tendendo a zero da função seno de u sobre u é igual a 1, pelo teorema da mudança de variável, então pelo teorema da mudança de variável, nós temos que limite de x tendendo a zero, ok? Da função seno de x ao cubo, tudo isso sobre x ao cubo é igual a 1, legal? O exercício já acabou? Ainda não. Nós sabemos que esse limite aqui existe e é igual a 1, né? Ok? Além disso, nós sabemos que limite da função x quadrado, quando x tende a zero, isso aqui é exatamente zero ao quadrado, que é igual a zero, né? Regra da substituição direta, pois x quadrado é um polinômio, ok? Agora a gente pode aplicar a regra do produto, pois nós sabemos que a nossa função ela se escreve como sendo seno de x ao cubo sobre x ao cubo, ok? Ó, seno de x ao cubo sobre x ao cubo vezes x quadrado, e o limite dessa função quando x tende a zero existe, e o limite dessa função quando x tende a zero existe, ok? Portanto, pela regra do produto, nós temos então que limite de x tendendo a zero da função seno de x ao cubo, tudo isso dividido por x ao cubo, vezes x quadrado, é igual limite de x tendendo a zero, seno de x ao cubo sobre x ao cubo, vezes o limite de x tendendo a zero da função x quadrado. E isso, na verdade, vai ser quem? Vai ser 1 que nós já calculamos, vezes esse limite aqui que nós sabemos que é zero, né? Então é 1 vezes zero, que é igual a zero. Portanto, nós acabamos de concluir que esse limite aqui, ele existe e é igual a zero, ok? Isso finaliza a solução do exercício. No item F, nós vamos calcular o limite da função 1 menos cosseno de t sobre seno de t, quando t tende a zero. Bom, pessoal, nesse item nós vamos ter que manipular algebricamente essa função, ok? Vamos lá então.
Notem que menos cosseno de t dividido por seno de t, isso aqui é igual a 1 menos cosseno de t dividido por seno de t vezes 1 mais cosseno de t dividido por 1 mais cosseno de t, ok? Então, quando eu faço a multiplicação em cima, 1 menos cosseno de t vezes 1 mais cosseno de t, a gente vai ter exatamente o quadrado do primeiro, né? Então, vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ok? Tudo isso dividido por seno de t, que multiplica 1 mais cosseno de t, ok? Bom, pessoal, agora recordem que 1 menos cosseno ao quadrado de t é popularmente conhecido como seno ao quadrado de t, ok? Então a gente pode reescrever isso como sendo seno ao quadrado de t, tudo isso dividido por seno de t vezes 1 mais cosseno de t. Legal? Bom, agora o que vai acontecer? A gente vai poder simplificar. Então, esse quadrado eu posso simplificar com seno de t, né? Porque seno ao quadrado de t é seno de t vezes seno de t, ok? Então, a gente pode reescrever isso como sendo seno de t, tudo isso dividido por 1 mais cosseno de t, ok? Bem, pessoal, aqui agora nós vamos ter que aplicar as propriedades dos limites. Observem que a função seno de t ela é uma função contínua. A função 1 mais cosseno de t também é uma função contínua. E além disso, quando t tende a zero, ou seja, se nós substituirmos a variável t por zero, nós vamos ter cosseno de 0 mais 1. Só que cosseno de 0 é 1. Então, 1 mais 1, 2. Então, aqui é possível aplicar a regra do quociente, ok? Portanto, nós temos o seguinte, então. Portanto, limite de 1 menos, né, cosseno de t, tudo isso dividido por seno de t, quando t tende a zero, então isso aqui é igual ao limite da função seno de t, tudo isso dividido por 1 mais cosseno de t, quando t tende a zero. E como eu acabei de dizer anteriormente, nós podemos aplicar a regra do quociente, e isso vai ser exatamente seno de zero dividido por 1 mais cosseno de zero. Só que cosseno de zero é 1, 1 mais 1 é 2, seno de zero é zero, então na verdade isso vai ser 0 sobre 2, que é igual a zero. Ok? Então isso finaliza a solução do item F, pessoal. Então, esses foram os itens A, B e F do exercício 8 da lista 2. Espero que vocês tenham absorvido o conteúdo. Até a próxima, então. Um abração para todos e para todas.